celebrando o Dia Nacional do Idoso e Dia Internacional da Terceira Idade. E além de homenagear as pessoas idosas, essa data tem como objetivo conscientizar, sensibilizar a sociedade sobre as necessidades desse público. A população idosa superou o número de adolescentes e jovens adultos de 15 a 24 anos. Segundo os dados do IBGE, o total de pessoas com mais de 60 anos corresponde, hoje, a 15,6% da população. Hoje, cada vez mais pessoas acima de 60 anos continuam produzindo seus postos de trabalho, participando de projetos sociais, desenvolvendo seu hobby, matriculando-se em cursos superiores, começando uma nova faculdade, fazendo coisas que eram consideradas coisas só de gente nova. Felizmente, os limites estão muito mais na mentalidade do que no acesso a uma vida ativa e saudável. Eu digo isso em relação ao acesso porque a gente sabe que tem muita dificuldade, né? Ainda existe muito etarismo, muito preconceito, muito desrespeito. Eu disse na abertura do programa que eu sonho com um Brasil que um dia vai respeitar os idosos como os orientais respeitam, como fonte de sabedoria, porque de fato são. Eu acho interessante a gente pensar em idoso de 60 anos, porque 60 anos hoje é um jovem, né? É um jovem que tem muito pique, que tem muito vigor. Mas o que eu quero é que tenhamos mais jovens de 60, de 70, de 80. A Thaís ainda há pouco perguntou, seus pais são idosos? Porque eles são jovens, de 81, de 79, mas são jovens. E é sobre isso que a gente vai falar. Sobre essa mudança de mentalidade, sobre como a gente precisa, de fato, ser mais respeitoso, mais acolhedor com as pessoas mais maduras. Eu recebo a psicóloga Beatriz Brandão para a gente bater esse papo. Seja bem-vinda, obrigada por estar aqui. Obrigada pelo convite. Vamos sentar lá. Você é jovem e é exatamente por esse motivo que a gente te convidou. Porque o jovem, às vezes ele até tenta não ser etarista, mas ele escorrega, né? E aí a gente percebe que existe ali uma dificuldade de acolhimento. E é tão necessário, né? O que a gente percebeu é que, na verdade, os 30 não é os 30 de antigamente, os 50, os 60, e eu tenho bastante pacientes 60 a mais. Então, eu percebo que eles continuam ativos, normalmente, como os meus de 30, os meus de 20. Claro que as questões são diferentes e a questão do etarismo bate sim, isso é verdade, Clau. Há uma queixa no consultório dos meus pacientes de 60, 70 e de 80, de como a idade, às vezes, é vista, né, socialmente e impede eles de participarem de algumas coisas que eles gostariam, na verdade. Sim. Além de ter esse impedimento de participar, existe uma sensação muito pessoal, interna de cada um também, que muitas vezes magoa, chateia, né? Outro dia, uma amiga muito linda, por sinal, falou para mim assim, Clau, você vai ver, ela só é 6 anos mais velha do que eu, como se fosse fazer alguma diferença. Quando você chegar aos 60, a gente fica invisível. E eu falei, não, você não é invisível, mas é a sensação interna, né, de que é invisível. De fato, a juventude é a coisa mais linda que tem, né? Aquela pele firme, cheia de colágeno, mas existe uma riqueza muito grande na maturidade. Na verdade, a gente precisa criar espaços para as pessoas 60 a mais. Eu também concordo com você que o 60 não é mais o 60. Inclusive, eu tenho pacientes de 60 a mais que faz travessia no oceano. Então, muitas vezes eles não têm um espaço e dá aquela sensação de que a vida não tem mais o que fazer. Porque trabalhou, criou os filhos e precisamos criar um espaço para que essas pessoas existam e não assim, agora você aposenta, acabou. E na questão da saúde mental, isso é muito prejudicial, porque é uma população que tem sim uma taxa alta, tá, de adoecimento psíquico, no caso de depressão e de ansiedade, porque eles não se sentem mais participantes do espaço social, porque as pessoas vão meio que empurrando, você já fez o que você precisava fazer, então fica aqui no cantinho, e eles não querem o canto, eles não precisam do canto, precisa de respeito, porque assim, nessa faixa etária, eles enfrentam coisas que a gente
ainda vai chegar lá. Como, por exemplo, a finalização ou troca da vida profissional. Muitos estão trocando a vida profissional, você falou na abertura. Realmente, estão fazendo faculdade, estão começando de novo. Muitos estão com a saída dos filhos, e aí agora pode vir os netos, e muitos acabam se isolando socialmente. Então, eu acredito que é importante falar que sim, você pode ter uma vida social, ela é super importante para a saúde mental, e sim, você pode ter projetos novos. Aliás, pode, eu até diria que deve. Né? Essa coisa do ninho vazio é interessante, a gente já conversou aqui várias vezes. Eu encarei a minha casa vazia de uma forma muito positiva. Eu gosto sempre de compartilhar, sabe, Bia? Porque eu fiz um comparativo com a minha época de adolescente, quando meus pais iam viajar e a casa ficava só pra gente, pra mim, pra minha irmã e pro meu irmão. Aí era ótimo, uma farra. E eu falei, quer saber? Eles foram, agora a casa é só minha e do Ricardo. Que maravilha! E aí a gente come o que quer, ouve a música que quer, sabe? Faz o que quer, o que tiver vontade, porque o espaço é nosso. Então, encarei dessa forma a casa em si. E depois, com uma sensação de missão cumprida, porque realmente olhar para os filhos que se foram, casados, no meu caso, mas alguns que foram porque foram estudar, outros foram morar sozinhos, é porque você fez o trabalho certo, né? Você desempenhou um bom papel, isso é lindo. E a gente precisa valorizar as pessoas que estão no processo de envelhecimento, não com frases do ai, agora você descansa, ai, agora você não vai fazer mais nada, porque isso muitas vezes desmotiva a pessoa a buscar coisas novas. Não tem uma idade certa na nossa vida para a gente começar um curso novo, conhecer lugares novos, conhecer amigos novos. Então, muitas vezes, o estigma da questão das pessoas com 60 a mais é de que elas têm que paralisar a vida e de que elas não podem mais fazer nada novo. Então, eu sempre bato na tecla com os pacientes, né? Vocês precisam começar uma coisa nova. Não tem isso de não saber, de não aprender. Então, o isolamento é uma questão que a gente precisa combater. A questão das pessoas ao redor estimularem a pessoa e não aquilo, ai, fique em casa, você não vai sair. Ai, você não vai aguentar. Tem muito isso, né? Você não vai aguentar. Então, estimulem a pessoa a recomeçar coisas que talvez ela não conseguiu, por exemplo, quando as crianças eram pequenas, por que não pode fazer agora? E como tem muitos idosos, eu acredito até que mais do que jovens assistindo ao programa, cada um tem que ser mais responsável pela sua própria vida, sabe? A gente às vezes fica assim, ai, mas é que ninguém me estimula, ai, que ninguém me convida. Faça você. Você pode, né? Você está viva. A gente, enquanto está viva, tem mais é que sonhar e correr atrás para realizar. Eu sei que existem limitações físicas também, né, Bia? E algumas pessoas mais idosas já têm um pouco de dificuldade de locomoção, às vezes se cansam um pouco mais. É bom olhar toda essa parte da saúde. Eu sempre falo de saúde aqui com essa intenção, de que você se fortaleça fisicamente para continuar ativo, né? Fisicamente é super importante você manter as atividades físicas, é importante você manter atividades cognitivas. E essas atividades cognitivas, elas podem ser um caça-palavra, elas podem... Porque muitas vezes também tem a resistência da tecnologia. Então, eles se sentem muito ansiosos porque eles não sabem usar a tecnologia. Então, eu estimulo, vá aprender, vá ver. Você também pode entrar numa rede social, você também pode fazer uma chamada de vídeo. E não necessariamente a sua capacidade cognitiva precisa ser trabalhada só em lugares. Faça na sua casa. Leia um livro, faça palavras cruzadas, é porque eu gosto de palavras cruzadas, né? Vá conversar com as pessoas, expanda. Não é porque você cumpriu diversas coisas na sua vida que isso precisa ser um legado que apagou. Você pode continuar com esse legado. Exatamente, resgatar sonhos. Exatamente. Se você fechar o seu olho, lembrar de você menina, mesmo quando a memória tá ruinzinha, a memória mais antiga, ela ainda tá ali, né? Lembra dos seus sonhos quando menina? Eu resgatei o meu sonho de menina, que era tocar piano. Eu queria. Nunca achei que ia ser capaz, nunca achei que ia ser capaz. Achava que eu não tinha esse dom, esse talento. Aí meus filhos foram embora, casaram, e eu falei, quer saber? Tem um piano aqui, eu vou vender esse piano. Até tentei vender, não vendi. Tentei 1 mês, 2 meses. Então eu vou aprender. Contratei uma professora e hoje eu comecei o programa tocando piano. E já fiz isso outras vezes para você.
Então, assim, é possível, né? É ver qual é o teu sonho de menina e correr atrás dele. Eu fui a um lançamento do livro da mãe de uma chefe de cozinha que sempre vem aqui, que é da Lu Neves, e como ela estava feliz, porque ela lançou o primeiro livro de receita dela. Isso também é possível, né? Você pode, na verdade, com a sua experiência, utilizar para que você faça um caminho até melhor do que talvez você fizesse mais novinha. Exatamente. Sua experiência não fez você ir atrás, escolher a professora, se sentir mais confiante? Exatamente. E ter mais vontade, ter mais disciplina para estudar, estar mais comprometida, né? Mais focada. A maturidade traz uma possibilidade de você aproveitar melhor as coisas na sua vida. Agora, a pessoa tem que querer, né? E eu queria que você tentasse nos ajudar nesse ponto. Como é que a gente mexe nesse lugar da vontade, do desejo? Porque eu sei que muita gente está sem vontade de nada. Eu volto conversando com a Bia, que é psicóloga, sobre a importância da gente querer continuar, independente da idade. E aí eu deixei aqui essa questão, né? Tem muita gente assistindo ao programa que fala, sabe o que é, Bia? Eu não tenho mais vontade de fazer nada. Eu acho que você já deve ter recebido alguma paciente assim no seu consultório, né? Já recebi. Eu tenho vontade de ficar quietinha, deitada na minha cama. E aí? A questão é, quando a gente faz esse isolamento na terceira idade, esse isolamento, ele começa a acumular em pensamentos não muito positivos, como eu não sirvo mais para nada, eu não consigo fazer, eu não posso fazer. E a questão é, a pessoa precisa lembrar que ela está viva, tá tudo bem, né? Claro, cada um com os seus problemas, com as suas coisas, mas ela também precisa se dar a oportunidade. A questão do querer, eu sempre falo, ninguém quer fazer uma corrida, mas na hora que você está na corrida você fica feliz. Às vezes você não quer ir para uma festa, mas no meio da festa você fala, nossa, eu nem queria ter vindo. E é o último a sair da festa. O primeiro passo você precisa dar, e muitas vezes se você não tiver apoio, vá. Porque eu garanto para você, há ainda muito o que fazer, há ainda muito o que explorar, mas se você não dá o primeiro passo, você ainda vai ficar ali com aquela âncora te puxando para baixo. Então, o primeiro passo é o mais difícil, mas é ele que vai te levar para frente. Tem que vencer a preguiça. Preguiça, muita preguiça. Preguiça. Aí tem questões, né? A terapia pode trabalhar essa questão da preguiça? O que fazer com a preguiça? Você sabe que eu conheço umas pessoas maravilhosas, inclusive idosas, que têm preguiça. Ai, vamos sair para comer. Ai, não, que preguiça. Ai, vamos fazer alguma coisa. Vem aqui. Ai, não, que preguiça. Nossa, não, preguiça. Preguiça de tudo. E aí fica em casa, né? Tem dois fatores que eu vou trazer. Ó. Tem um fator que, às vezes, a pessoa cumpriu tanto a vida dela, seguindo regras, fazendo o que os outros queriam, obedecendo, que quando ela chega na terceira idade, ela não quer mais fazer nada. Mas aí ela também acaba se fechando. Então, muitas pessoas chegam e falam, agora que eu estou com essa idade, eu não vou fazer mais isso, não. Então, elas começam a dizer não, impor limites nessa idade, só que elas fazem isso de uma forma muito forte. E elas fecham as portas até para coisas positivas. Em outros aspectos, muitas vezes essas pessoas podem estar começando o processo de adoecimento psíquico e não estar percebendo. Então, eu vou colocar esse alerta de se você está se isolando muito, se está tudo muito te irritando, se você está vendo que você está cortando suas relações, opa, peraí, começa a prestar atenção porque pode ser um alerta para você também. Perfeito. Isso vale para quem já é idoso, mas vale para quem está chegando lá também. Que é um caminho. A vida é um caminho, não é de uma hora para outra, né? Aliás, a Andressa fez uma matéria falando sobre a maturidade e a gente vai conferir agora e vai dar suporte para a gente continuar a nossa conversa. Vamos juntos. Estou aqui há 3 anos e aqui é minha residência atual e com fé em Deus vai ser. Vamos voltar. Travou, mas essa matéria é linda e eu vou pedir mais uma vez para a gente colocar, porque a gente não pode perder. Pode soltar. Será que vai?
aqui há 3 anos e aqui é minha residência atual e com fé em Deus vai ser. Ah, que pena, gente. Deu um problema técnico, mas tão lindo. Vamos torcer para a gente continuar assistindo já já, tá bom? Vamos torcer, porque eu gosto muito de ouvir também. E sabe que nessa matéria a gente vai mostrar também um pouco do lado positivo de uma casa de repouso ou de um lar para idosos. Existe também um preconceito enorme em relação a tudo isso. Eu confesso que eu mesma, a Cláudia, tenho o coração partido quando penso, né, que de repente uma pessoa que você ama vai para um lar de idosos. Mas a gente vê nessa matéria que tem beleza nisso e muitas vezes reencontro de sonhos, né, resgate. Eu trabalhei por um tempo em uma casa de idosos, que fazia parte do estágio da faculdade. E eu tive a oportunidade de conhecer uma senhora de 120 anos. Uau, 120? 120 Essa anos. não passou, porque eu vou viver até 112. 120? 120. Então ela não foi pro livro. Eu até confirmei, eu falei, é isso mesmo? A moça falou, Ah. é isso mesmo. E ela tinha escolhido ir para casa de repouso, ela tinha escolhido o que ela queria. Claro que ela tinha algumas dificuldades físicas, mas o cognitivo dela estava incrível. E eu perguntei para ela por que ela estava numa casa de repouso e ela falou, eu mereço dignidade. Eu achei essa frase tão bonita porque muitas vezes a gente acha que a casa de repouso é extremamente negativa. Então ela tinha planejado financeiramente, ela tinha escolhido a casa de repouso dela, ela tinha um quarto dela e ela falava, eu gosto da minha dignidade aqui. E dentro das casas de repouso, pelo menos o que eu pude observar quando eu estava trabalhando, é que eles têm essa interação social que eu estou falando que é importante. Esse conversar, esse se manter ativo, tem bastante quebra-cabeça, palavras cruzadas, tem atividades cognitivas e físicas misturadas que são extremamente importantes. E às vezes o idoso em casa, ele não consegue fazer essas atividades. E eu sei que o estigma é grande, que, como você disse, fica com o coração apertado, né? Sim. E também tem mais uma questão, né? Que eu estava até conversando com o William Marx, o músico, daqui a pouco ele volta para cantar mais pra gente. Tem a questão financeira, que a gente sabe que nem toda casa de repouso é acessível. A gente às vezes vê umas casas incríveis, mas que tem um valor exorbitante, que não cabe no bolso, né? Então fazer um planejamento também é super importante. Essa pessoa de 120 anos, ela fez lógico, né? Ela viveu 120 anos. Ela fez um planejamento de 40 anos. Quando ela fez 80, ela foi fazer... Meu pai do céu, essa daí tem que ter, tinha que ter um bom dinheiro guardado. Não? De volta aqui, Beatriz. Sabe que a turma está participando também. Vou até pedir para já abrir o plasma. Será que a gente vai conseguir passar a matéria hoje? Ai, que dó, deu problema. A gente vai passar outro dia, tá bom? Mas vamos soltar então o plasma, porque quem participou vai ser respondido. Tenho 65 anos, é a Tereza Andrade. Já criei meus filhos e netos. Sinto que já fiz minha parte e não tenho mais nada para fazer nessa vida. Oxe, Tereza! Estou velha e cansada. Como recuperar a alegria de viver? Se a gente for pela conta aí, ela tá com mais 40, 50, 60 anos. Se for pela conta das 120, né? Poxa, Tereza, bora? 65 é uma idade, como eu disse, eu tenho uma pessoa que faz travessia no oceano. E muitas vezes, Cláudia, isso daqui é uma visão de que a gente tem de que a vida acaba depois do trabalho e dos filhos. E eu acredito que a gente precisa começar a mudar isso. A vida, claro, se você quiser ter filhos, se você quiser construir e tudo, ok, mas acabar isso não significa acabar a vida. Acabar isso é um projeto que você fez. Você tem outros projetos para fazer. Estou velha e cansada. Será que está mesmo? Ou isso é uma coisa que você está colocando para baixo, está colocando para você como verdade? E isso não é uma verdade, porque você tem muito para viver ainda. Eu tenho certeza disso. Tereza, eu falei ainda há pouco, meu marido tem 64 anos. Olha, ele joga bola, ele faz academia, ele trabalha, ele curte a casa, a gente viaja, a gente namora, a gente passeia. Você pode recomeçar. Não sei se você é casado ou não, você pode arranjar um namorado novo. Se você não for casada, ficou viúva, pode casar de novo, viajar, fazer uma faculdade, aprender um instrumento, aprender uma língua. Vamos! Não joga fora a vida. Sabe, eu gosto muito de lembrar que cada um será cobrado da vida que Deus deu. Cada um vai dar conta da sua própria vida. O
que você vai falar? Que você desistiu de viver na metade do caminho? Desiste não. A matéria tá pronta, vamos assistir? Vamos. Pode rodar. Estou aqui há 3 anos e aqui é minha residência atual e com fé em Deus vai ser sempre. Eu sinto uma família, porque eu morava num kitzinho em 2 pessoas, então eu sentia tristeza, não tinha com quem conversar. Meu filho me colocou, minha mãe já estava aqui e eu gosto muito daqui, eu me sinto muito bem. Estou aqui há 9 meses e pretendo ficar, mas até que eu melhore a minha saúde, né? Estou muito bem aqui, fiz amigas, estou muito alegre, com espírito de gratidão. Eu oro todos os dias para que essa casa vá sempre para frente. Eu estou aqui há 1 ano e 7 meses. A casa é boa, o tratamento é muito bom, o pessoal é muito bom. E então, por estar também ao lado da minha esposa. Minha esposa teve Alzheimer e nós resolvemos que seria melhor ela vir para cá, ela seria mais bem acompanhada. E depois eu resolvi vir para ficar mais do lado dela e menos sozinho. E hoje estou do lado dela e ajudo, né? Estar em casa tem a ver com um lado cultural, né? Nós somos uma cultura muito acolhedora, quem casa quer casa, lar docilar. Então a gente associa que o bom do envelhecer é envelhecer em casa. E a família ainda carrega aquela cultura de que família boa é a família que dá conta de tudo. Mas uma coisa é falar de um envelhecimento numa década onde a mulher ficava mais em casa. A gente observa, por exemplo, a mudança da configuração familiar. Antes era 1 idoso para 4 crianças. Hoje, inverteu. É uma criança, um cachorro para 4, 5 idosos na família. Então, a configuração familiar está mudando e, como eu disse, estão vivendo cada vez mais, das mais diversas formas. E muitas vezes o cuidado domiciliar, por mais que a família seja afetuosa, presente, por conta dessas fragilidades, uma demência, uma dificuldade motora, enfim, né, a gente tem uma porção de questões que muitas vezes a casa que serviu como um porto seguro durante muitos anos, passa a ser um espaço de vulnerabilidade. Existem pessoas que se beneficiam do cuidado domiciliar, né, que realmente a família consegue estar perto ou ter uma estrutura e faz sentido para a pessoa. Mas tem outros que estão muito vulneráveis, que estão muito frágeis. E a gente percebe a evolução das instituições, saindo do modelo asilo, onde o foco era a doença, a espera da finitude, não se pensava na subjetividade dessas pessoas, né, as preferências, para um modelo de residencial sênior, onde a gente cuida sim das questões clínicas, mas também promove oportunidades. Nesse residencial, os idosos têm acompanhamento 24 horas por dia, com uma equipe clínica que envolve toda a parte médica e de saúde e uma equipe multidisciplinar que promove o bem-estar e a qualidade de vida. A gente organiza, junto ao tratamento, toda essa questão de atividade física, cognitiva, sensorial, social e saúde mental. Entendendo que eles estão envelhecendo, né? Estão nesse processo de longevidade e que muitos apresentam comorbidades como as demências, né? São cadeirantes, etc. Você não estimular é como se você estivesse acelerando todo esse processo de perda. Então, trazer atividades organizadas, adequadas, para esse cotidiano ser enriquecido, faz toda a diferença. As atividades me ajudam, eu melhorei bastante em tudo. Que eu gosto de fazer artesanato, essas coisas, ginástica, né? E a gente aprende muita coisa. Mesmo na minha idade, eu gosto de estar aprendendo. As atividades são, como é que eu digo, mais pessoais do que as ginásticas que eu fazia. Então, eu acho que parece que é só para mim, é um absurdo, né? Mas é muito pessoal e eu gosto muito. Eu desejo para os idosos não ter receio de vir ficar assim numa casa de repouso, que recebe todo o carinho dos cuidadores. Eu aconselharia a ir, porque vai fazer bem, vai ajudar e ela vai realmente sentir que está num ambiente melhor.
com mais pessoas e de repente se liga com mais um, mais outro. Vou aconselhar isso. Iria aconselhar. Essa cachorrinha lembrou a minha balizinha, igualzinha. Mas você vê, é pessoal, né? Como aquela senhora falou. E que bom que algumas pessoas percebem já a riqueza desse convívio social, que há riqueza nisso. Né? Sabe que na pandemia os idosos sofreram muito por conta do isolamento. Do isolamento e da dificuldade com a tecnologia e também a questão de que eles se isolavam mais, né? Então, muitos ficaram literalmente sozinhos, sem conseguir se comunicar. Exatamente. Bom, gente, o recado, assim, eu acho que para todos, mudar, abrir a cabeça, enxergar que sim, tem muita coisa ainda para ser feita, mesmo que o corpo já exige, muitas vezes, descanso, pausa, o convívio com outras pessoas vai ser muito benéfico. Mas tem que mexer na cabeça, A né? cabeça é super importante. Eu sempre falo, se a saúde mental está bem, você consegue realmente mover montanhas. E é isso. Nosso carinho, então, a todos os idosos e a todos os cuidadores de idosos também. Eu sei que quem é cuidador de idoso precisa de um cuidado bem especial. Cuide de você. A gente precisa cuidar da gente para poder dar conta de quem a gente ama, para cuidar com carinho também. Não é verdade? Verdade. Olha, a Beatriz Brandão, que é psicóloga, ela tem 2 livros. Isso. E você sabe que a leitura faz com que a gente continue trabalhando a nossa mente. E tá aí, olha, indicação boa. Esse daqui, ele é de atividades terapêuticas, então os idosos podem fazer atividades sobre eles, pode escrever no próprio livro, então você pode ir folheando aí, que é atividade de autoconhecimento. Então, se você quer se conhecer, se você quer saber sobre você, se você quer fazer uma viagem interna, uma jornada, o Quem Sou Eu, atividades terapêuticas, está pronto para você. Então, pode ser tanto para as pessoas quanto para psicólogos e terapeutas. Que maravilha! Olha lá, bem joia, hein? Quem sou eu? E esse aí eu adoro o título, que aliás é o título do seu Instagram também, né? Do meu Instagram. O Puxão de Orelha, esse daqui é uma amostra, né? Que eu falei, vou correndo para a Cláudia. Ele é uma análise do nosso comportamento com questões da psicologia, com teóricos da psicologia. E eu trouxe ele agora em 2024 e ele realmente é um puxão de orelha, tá? O seu vai vir embalado com um chocolatinho de presente. Adorei a parte do chocolatinho. Ai, mas que joia, quero muito ler, viu? Dia 16 está liberado para venda. Tá ótimo. Gente, Beatriz Brandão tá lá no Instagram, puxão_de orelha, e o site beatrizbrandão.com.br. Muito obrigada, Bia. Posso dar um Até a beijo? próxima. Linda. Bom, viu? Obrigado, viu?